Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos à nossa Escola de Sentinelas. Hoje começamos o nosso curso Uma Vida de Oração. E nessa primeira unidade do nosso curso, nós estudaremos o que é a oração. E nessa primeira aula, nós começaremos definindo a oração. Quando nós queremos estudar um assunto, é muito importante que nós delimitemos e definamos bem o assunto que nós queremos estudar. E quando nós falamos em oração, a nossa definição do que é oração não pode se basear simplesmente na nossa experiência e tampouco na experiência de outras pessoas. Embora existam muitos bons livros falando sobre oração, os quais nós podemos estudar, podemos aprender, mas nós queremos mesmo olharmos na Bíblia, na Palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz que é a oração. Para começarmos um pouco a nossa reflexão, eu gostaria de trazer aqui a definição do Dicionário da Bíblia de Almeida, que diz que oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, particular ou em público. Bem, a definição então nos mostra que a oração é uma aproximação a Deus. E queremos começar olhando para essa definição. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 65, versículo 2, diz assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Assim nós aprendemos que a oração é o primeiro passo para chegarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus. Nos aproximarmos de Deus chegando até a sua habitação. Então a oração é chegarmos até a habitação de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, nós vemos que os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, à sua santa habitação. Assim, por meio da oração, nós chegamos até a habitação de Deus. Nossas palavras, nossos pensamentos chegam até a presença de Deus. Lá em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 28, vai dizer: ainda assim, Senhor, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz na tua presença. Orar é nos aproximarmos de Deus, entrarmos na habitação de Deus e chegarmos até a presença de Deus. Orar também é apresentarmos a Deus diante dele, na sua habitação, na sua presença, o nosso clamor ou o nosso grito de socorro. O Salmo 102, versículo 1 diz: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. E o que acontece quando nós clamamos a Deus em oração? A oração, então, também é o inclinar de Deus para ouvir o nosso clamor. O Salmo 17, versículo 6 diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. E como Deus responde? Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Deus nos responde se inclinando para nós e ouvindo o nosso clamor. Então acompanhe comigo. Oração é nos aproximarmos de Deus, entrarmos na habitação do Senhor e, diante da presença de Deus, clamarmos, apresentarmos a Ele o nosso clamor e sabermos que Ele se inclina para nós e ouve esse nosso clamor. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso Deus é um Deus amoroso e gracioso. Então, a oração é um relacionamento de amor com Deus. É um relacionamento de amor da criatura com o seu Criador. Salmo 66, versículo 2 diz: louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor.
A oração é, então, um relacionamento de amor e aprendemos por meio do Novo Testamento que é um amor de pai para filho. Mateus capítulo 6, versículo 8 e 9, Jesus nos ensina, quando ele diz: não seja igual aos gentios, porque o seu pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu. É um relacionamento de amor, de nós filhos com o nosso Pai que está nos céus. Lucas capítulo 11, versículo 3, registra esse ensinamento de Jesus, quando ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará a vocês o Espírito Santo se lhe pedirem. Aprendemos então que o nosso Pai é um Pai bondoso, que é muito melhor do que nós, pais aqui da terra. Nós somos maus e mesmo assim nós buscamos dar aos nossos filhos o melhor. Agora imagine o Pai todo amoroso do céu, como não nos dará em Cristo Jesus, o seu Filho amado, todas as coisas. Oração, então, é podermos ter a certeza que o nosso Pai do céu, nosso Pai celeste, nos ouve. Assim, podemos dizer ainda, então, na nossa definição do que é oração, que oração é o caminho para pacificar a nossa alma. Não simplesmente porque na oração nós vamos fazer uma meditação, ou porque na oração nós vamos extravasar os nossos anseios, mas é porque na oração nós estamos apresentando as nossas frustrações, nossos anseios, nossos medos, nossas preocupações, aquele que realmente pode nos ajudar, o Senhor Deus. Por isso, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando apresentamos os nossos pedidos a Deus, não quer dizer que nós vamos então aliviar nossas emoções porque nós estamos fazendo um mantra. Não, nós vamos ter a certeza de uma coisa. O texto do versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas almas em Cristo Jesus. A oração, ela acalma a nossa alma porque nós passamos a ter uma intimidade com Deus e passamos a compreender melhor, entender melhor o plano de Deus para a nossa vida. Daniel nos dá um exemplo, ele orava insistentemente. E lá no capítulo 9 do seu livro, versículo 21 até o versículo 23, ele diz: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, que ele tinha visto numa visão, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, na hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Na oração, entramos numa intimidade com Deus. Sabemos que somos amados pelo Senhor e isso nos dá um melhor entendimento e percepção do plano de Deus para nós. Isso se faz porque nós temos a promessa de Deus. Oração, então, é também recebermos aquilo que pedimos a Deus por meio das suas promessas. Mateus 21, 22, temos essa maravilhosa promessa: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A oração, ela é um meio pelo qual encontramos descanso em Deus, porque pela oração Deus supre as nossas necessidades. Salmo 102, versículo 17 diz: responderá a oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5, diz que a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração. Assim nós acessamos o poder de Deus por meio da oração.
entramos no campo das impossibilidades. Por exemplo, lá em Gênesis 25, 21, nós vemos que Isaac orou por sua esposa Rebeca, que era estéril. E o versículo 21 vai dizer que Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca concebeu. Oração é o nosso respirar, é o respirar da nossa vida espiritual. Por isso, Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Queridos, como está a sua vida de oração? Como você encara a oração? O que a oração significa para você? Vamos fazer um exercício? Pegue uma folha, um lápis, uma caneta e escreva a sua própria definição de oração, baseado nesses princípios da palavra de Deus, nesses versículos que nós lemos. Revisite eles e, baseado no que a palavra de Deus diz que é oração, escreva aí o que é a oração. Vamos orar para encerrarmos essa nossa primeira aula sob a graça de Deus. Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor, pela sua palavra, nos permite conhecer o que é a oração. E vimos, Senhor, pela tua palavra, que a oração é o meio pelo qual o Senhor demonstra também o seu amor por nós, o seu cuidado, o amor de um pai amoroso que cuida dos seus filhos, que supre as suas necessidades. Vimos que a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Ti, entramos na Tua presença e podemos apresentar a Ti o nosso clamor, sabendo que o Senhor atende a nossa necessidade. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula.